conversa bem mais curta, na verdade. Ela tem um objetivo de discutir um pouquinho, brevemente, o conceito de comunidade tradicional. E tem uma perspectiva aqui, que é a perspectiva não essencialista. Eu espero conseguir deixar claro isso. A gente vai dar uma olhadinha breve no decreto 6040 de 2007, no decreto 8750 de 2016. Tem uma referência única aqui, que é uma autora, a Manuela Carneiro da Cunha, que também foi referência para as outras duas primeiras aulas, uma antropóloga luso-brasileira, como eu falei já na aula A, e ela está aqui por um motivo. Ela fala das populações tradicionais antes da existência, antes de acontecerem os dois decretos. Então, ela traz uma história que, do meu ponto de vista, para mim, ela esclarece um aspecto que eu considero importante. Bom, então, ela escreve, a Manuela, ela pensa, né, ela está nesse debate nos anos 90, 2000, né, então, anterior aos decretos, como a gente falou, e ela considera esse termo, essa ideia de população tradicional, como uma expressão que estava em fase inicial de vida, não faz muito tempo, né? Então, essa autora que tem uma história grande aí de envolvimento com populações tradicionais, falando final de 90, 2000, ou seja, não muito longe, né, de acontecer o decreto de 2007, ela afirma, é uma expressão em fase inicial da sua vida, né, e está ligada a grupos, né, que tem historicamente, né, que apresentavam historicamente uma atuação de baixo impacto ambiental, né, naquele momento, né, um histórico de baixo impacto ambiental e uma intenção presente naquele momento de recuperação de território, além de também disposição a prestar serviços ambientais. Então, a construção dessa categoria, dessa ideia de população tradicional, ela está diretamente ligada à questão ambiental, da conservação, né, da ecologia. Bom, a Manuela Carneiro da Cunha nos diz, né, naquele momento, que essa ideia de população tradicional, ela estava naquele momento definida de forma que pudesse clarear essa categoria, a enumeração dos grupos, dos sujeitos que compunham as populações tradicionais, e estava diretamente ligada, naquele momento, a seringueiros e caçanheiros da Amazônia. Por isso que a gente vai ver também, depois mais na frente, no decreto de 2016, uma lista de grupos que compõem, que têm representação no conselho que foi instituído em 2016. Então, essa, como a gente falou, né, a discussão dessa ideia de população tradicional, ela não se refere a povos e comunidades, isso ficou assim no decreto, né, mas ela fala de populações tradicionais, né? Então, existia, né, naquele momento, uma discussão sobre a participação ou não dessas populações na conservação, na ideia da ecologia, né, da conservação ambiental, do cuidado com o meio ambiente, né? E o debate tinha essas duas posições, né, de que nem todas seriam conservacionistas, nem todas atuariam, viveriam, né, de forma a conservar o meio, e mesmo as que eram, né, seriam por pouco tempo, porque as populações tradicionais, de novo, né, de novo o nosso contexto, né, elas não eram mais, não se encontraria mais populações que viviam isoladas da sociedade envolvente, digamos assim, né, da sociedade de mercado, melhor falando, e que, nesse caso, mesmo as que ainda se mantivessem numa forma de vida conservacionista, isso não duraria muito tempo, pela proximidade com a sociedade envolvente. Nesse momento, o debate já tinha abandonado a ideia, né, que ela chama de mito, né, o mito do bom selvagem ecológico, que todas as populações ditas tradicionais seriam conservacionistas. Isso foi algo que existiu na discussão, né, dos antropólogos, principalmente, de que toda a população tradicional seria necessariamente conservacionista.
Então, como é que ela define lá, antes do decreto, né, lembrando, os grupos que, nas palavras dela, habitam essa ideia, habitam essa categoria, população tradicional. Do ponto de vista dela, eram, então, grupos que já tinham conquistaram, né, ou estavam lutando para conquistar, né, de forma prática ou simbolicamente, uma identidade pública, né, muito importante que fosse pública, porque vejo que se trata de um contexto de luta, lutando para conquistar uma identidade pública conservacionista, que incluiria algumas das seguintes características, daí ela lista: uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de organização social, né, ou seja, na sua organização social não haveria diferenciação, né, ou haveria alguma, mas de forma equitativa, e presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis e traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. Ou seja, lideranças, né, no interior da sua organização com autoridade suficiente para fazer cumprir as leis por eles determinadas, né, sempre olhando a partir desse grupo social. E aí já presente a ideia da reelaboração e da reafirmação, né? A dinamicidade de novo, né? Então, populações tradicionais seriam sujeitos políticos, não no sentido político partidário, no sentido de atuação política social, né? De articulação, dispostos a comprometerem-se com uma série de práticas conservacionistas em troca de alguns benefícios e principalmente em troca de controle do seu território. O que a gente vê aqui, né? Qual foi e que na verdade é o objetivo dessa breve conversa que eu quis fazer aqui, é que as populações tradicionais, como chama a Manuela, estavam naquele momento se construindo. Ninguém estava indo buscar, né, não se tratava de acessar uma comunidade tradicional, completinha, né, já feita, que fosse possível estudar e definir, por exemplo. Não, seria uma construção num contexto, né, final do século XX já, em que essa construção era necessária, para a luta que era necessária, principalmente para a garantia do seu território. E aí, nesse sentido, e é aqui que eu queria chegar, né, e cheguei pelas mãos da Manuela Carneiro da Cunha, dessa forma, nessa perspectiva, todas as populações tradicionais seriam neotradicionais ou neoconservacionistas. Por quê? Porque justamente estariam se construindo nesse momento. E o que a gente teve, então, nessa sequência? A gente teve o Decreto 6040 de 2007, que institui a política e que traz o seguinte texto: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, se dizem, né, então, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução. E aqui eu vejo, né, essa definição da Manuela Carneiro, essa ideia, né, que ela traz aqui, dessa ligação com o território, né, essa luta pelo território, que ficou, do meu ponto de vista, expresso claramente aqui no Decreto 6040, principalmente quando ele liga, né, a população tradicional ao território tradicional, que seria, o que seriam os territórios tradicionais? Os espaços necessários a essa reprodução cultural desse grupo, reprodução cultural, social, econômica, desses povos e comunidades tradicionais, né? Sejam eles utilizados de forma permanente ou não permanente, ou temporária, né? Para mim fica bastante claro, né, aquela ideia lá, trazida pela Manuela Carneiro da Cunha, nesse decreto 6040 aqui. Assim como fica claro também a necessidade da luta e o tanto que esse campo é conflituoso, né?
porque significa manutenção de território. Em alguns casos, de algumas populações tradicionais, por exemplo, as que vivem no litoral, por exemplo, os pescadores artesanais, que estão reivindicando, né, estão querendo permanecer em lugares que são muito cobiçados, né, hoje em dia, seja por pessoas físicas querendo morar, né, na praia, seja pelo mercado imobiliário, seja pelo mercado turístico. E aí, quase 10 anos depois, se instituiu o conselho, né? Para quê? Aqui é a dimensão prática da coisa, né? O conselho iria atuar, propor, né? E aí eu quis trazer desse decreto simplesmente algo para vocês aqui, uma lista, né? Quem seriam os grupos que teriam representação nesse conselho? Essa lista grandinha aqui, né? Indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, caiçaras, alguns que eu nem sei quem são aqui nessa lista, e que teriam representação nesse conselho. E todos esses grupos que estão aqui se identificam como comunidades tradicionais, né? Se declaram comunidades tradicionais. Ou seja, e para fechar, o que eu gostaria? Que a gente pensasse, né, nos povos e comunidades tradicionais, na perspectiva que a Manuela Carneiro da Cunha traz, longe do essencialismo, né, uma comunidade que seja essencialmente tradicional, e sim nessa ideia da luta necessária hoje em dia, né, principalmente quando essa luta está ligada a território, né, e sendo povos e comunidades tradicionais, né, pelo decreto 6040 ligados ao território tradicional, é sempre uma luta por território, né? É sempre conflito, né? E patrimônio cultural é sempre conflito, como a gente falou.